Voltamos aos nossos trabalhos. Vereador Carlos Peixoto. Passamos ao próximo item. Projeto de Lei 77/2016 dispõe sobre concessão de subsídio à remuneração de serviço de transporte coletivo de ônibus do município e da outras providências. Em discussão? Vereador Diego Fonseca. Eu. Vereador Carlos Peixoto. Vereador João Vidal. Somente os 3 vereadores. Pela ordem, presidente. Podia fazer encaminhamento de voto. Por mim. Se tiver um entendimento dos nobres vereadores, ninguém tem. Se tiver algum vereador que não abrir mão, fica a discussão. Coloca a apreciação do plenário. O vereador Diego Fonseca quer discutir. Então fica os 3 vereadores inscritos. Vereador Diego, vereador Carlos Peixoto e vereador João Vidal. Presidente Digão. Só para constar... Desculpa, vereador Jefferson Campos. Acabei de receber aqui, junto com o vereador João Vidal, o vereador Douglas também foi ali receber, o senhor Luiz Carlos Mota, que é presidente da Federação dos Comerciários, vice-presidente da Confederação dos Comerciários, presidente da UGT São Paulo e primeiro suplente deputado federal pelo PR. Então, ele está fazendo uma agenda no Vale Paraíba e passou aqui na Câmara do Taubaté, porque estamos dando um título de cidadão taubatiano para ele. Só para constar aqui a presença do senhor Luiz Carlos Mota. Obrigado, presidente. Obrigado pela visita e sinta-se à vontade nessa casa. Sempre que necessário for, é um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal. Parabéns, vereador. Passo a palavra ao novo vereador Diego. Já vou iniciar, senhor presidente, já vou iniciar. Só um minutinho. Senhor presidente, vereador Carlos Peixoto, nobres pares aqui presente. Senhor presidente, solicitei a oportunidade de discutir esse projeto porque eu acho que eu deveria fazer alguns apontamentos aqui ao referido projeto. Esse projeto ele chegou em minhas mãos por meados de julho, mais ou menos, e desde então a gente vem trabalhando em cima desse projeto por entender que é um projeto de grande relevância para o município. Porque se trata de um projeto do prefeito municipal de se fazer um repasse, uma subvenção de R$ 4.089.000 para a empresa ABC Transporte, a qual, desde o início do meu mandato, eu venho fazendo uma fiscalização forte em cima dessa empresa. Acredito que algumas vezes eu até excedi em algumas situações, mas eu acredito que isso faz parte, no calor, às vezes, das discussões, no calor, às vezes, de entendimentos, a gente às vezes extrapola um pouco. Mas eu acredito que eu fiz um bem para a população de Taubaté. Por quê? A partir de 2013, com o apontamento, vereadora Goretti, da Comissão de Transporte, que foi instituída aqui nessa casa, nós verificamos vários indícios de irregularidades. Por exemplo, quando nós apontamos lá no relatório, o repasse que a prefeitura fazia para essa empresa, dentro desse relatório, a vereadora Vera Sábio pode até confirmar que ela participou, tinha uma assessora da vereadora que tinha um filho que usava o transporte público. E, para nossa surpresa, quando ela viu o nome do filho dela, ele nunca usou o transporte público aqui em Taubaté. E o nome dele constava na lista de repasse para essa empresa. Isso é uma das coisas que nós achamos. Achamos também nomes de defuntos, pessoas que já morreram e usavam ônibus. Então, tudo isso, a prefeitura que pagava. E por a prefeitura pagar, que na verdade, o que acontecia,
Quem pagava isso é você que está nos assistindo, você, usuário do transporte coletivo. Isso foram vários indícios de irregularidades. Eu posso apontar eles aqui. Por exemplo, a lei de 2004, que é federal, onde deu um prazo de 10 anos para essa empresa comprar e ter a sua frota 100% acessível, venceu em 2014. E desde então essa empresa, ela não cumpre a lei federal. E aí fica vários questionamentos. Aí quando eu recebi esse projeto, que é um pagamento de uma importância substancial, que eu acredito que o prefeito municipal realmente, ele tem feito uma boa administração na cidade, mas nesse quesito eu discordo. Discordo porque 4 milhões poderia ser investido em várias outras situações. Por exemplo, poderia ser investido na saúde, poderia ser investido em obras de alagamento, que a cidade ela sofre com várias questões de alagamento. Enfim, isso é um posicionamento do vereador Diego. Em relação ao projeto, o projeto ele está juridicamente correto, a prefeitura pode se fazer sim, né? E se realmente ela quiser fazer, ela vai fazer esse repasse de 4 milhões, mas eu discordo plenamente. Eu acredito que esse repasse não deveria ser feito, por entender que a empresa ABC não presta um serviço de qualidade na cidade. E aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Você, que é o pagador dos impostos do município, você gostaria de ver o dinheiro que você paga seus impostos ser revertido em um repasse para essa empresa que não presta um serviço? Não é eu que estou falando. Diariamente, eu, como vereador aqui na cidade de Taubaté e os meus assessores, nós recebemos reclamação, o vereador Bob, dessa empresa. Não cumpre itinerário, as pessoas reclamam dos pontos de ônibus, que na maioria das vezes é um piquete colocado no chão, não tem um abrigo, ou seja, a pessoa ela fica no sol, a pessoa fica na chuva e muitas das vezes ela sofre com esse mau atendimento. E aí eu fiz alguns questionamentos. Um dos questionamentos que eu gostaria de ler aqui, vereador Carlos Peixoto, presidente em exercício, está aqui, na página 228. Qual o valor total empregado na construção da nova garagem para guardar os veículos da ABC? Item B. Qual a porcentagem de veículos adaptados para pessoas com deficiências que está circulando na cidade? Qual a quantidade de pontos de ônibus existentes na cidade e quantos deles possuem abrigos? Existem previsão para construção de mais abrigos? Item D. Onde especificamente será empregado os 4 milhões e 89 mil reais para a prefeitura? 4 milhões e 89 mil reais que a prefeitura pretende repassar à ABC. Em que ano será realizado esse repasse? Existe um detalhamento de estudo técnico feito para chegar a esse valor? Se é positivo, aguardo uma cópia do mesmo. Item E. Quais foram as melhorias realizadas na frota de ônibus neste ano e no ano anterior pela empresa ABC? E aí nós recebemos a resposta. Vamos lá. Em relação ao item A, que pergunta qual o valor empregado na construção da nova garagem, vem sempre uma resposta sucinta. Deve ser questionado diretamente a empresa concessionária, uma vez que se trata de investimento próprio. Ora, toda vez que nós fazemos questionamento para a empresa ABC diz que não pode responder, porque quem tem que responder é a Secretaria de Mobilidade. Quando a gente pede questionamento para a Secretaria de Mobilidade, ela fala que eu tenho que perguntar para a empresa ABC. Por quê? Está aqui, nos autos, não sou eu que estou falando. Não é da cabeça do vereador Diego, não. Está aqui falando. Vamos lá, o item B. 80% dos veículos com acessibilidade, ou seja, frota total é 81 e frota com acessibilidade 65. A empresa declara aqui que ela não é cumpridora das leis. Ela deveria responder que 100% dos veículos são adaptados. É uma lei federal. E por que não cumpre? Existem 1.074 pontos de parada de ônibus no município de Taubaté, sendo que 284 possuem cobertura, ou seja, só em 284 pontos que você tem o abrigo.
para te proteger do sol e da chuva, e o restante? E na lei municipal rege que a empresa ela é responsável pelos pontos de ônibus na cidade de Taubaté, mas só tem um item ali que fica muito subjetivo, nos principais pontos de ônibus. Aí eu pergunto, quais são os principais? É muito subjetivo. Por exemplo, eu que moro no Parque Aeroporto, eu vou entender que o do Parque Aeroporto são os principais. Quem mora no Três Maria vai entender que no Três Maria são aqueles pontos os principais. E aí fica muito subjetivo, fica muito vago. É difícil de fiscalizar uma coisa que é vaga. O item D. O repasse do subsídio será somente realizado após autorização da Câmara de Vereadores, que é verdade. A empresa deverá utilizar esse subsídio para cobrir os custos operacionais do sistema. Ou seja, a empresa está alegando aqui que os custos operacionais estão trazendo prejuízo para a empresa. Eu não posso entender de uma outra forma, porque ela está declarando aqui. Os valores são calculados com base nas passageiros transportados e pagantes do sistema. Esse valor é auditado mensalmente pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Os dados e relatórios estão à disposição na Secretaria de Mobilidade Urbana, mas a Secretaria não envia. É uma resposta sucinta. Está na Secretaria. Poxa, manda. Se está na Secretaria, já que o vereador quer analisar o projeto, e é essa a nossa função, manda a planilha para a gente analisar. Mas não mandaram. Aí eu perguntei, o item D, o item E. Quais foram as melhorias realizadas na frota de ônibus neste ano e no ano anterior pela empresa BC? No ano de 2015 e 2016, não houve renovação de frota. E a idade média da frota é de 4,85 anos. Ou seja, a empresa está há 2 anos descumprindo a lei. Não está agora em 2016. Está desde 2014. Então, são questionamentos que eu fiz e que eu acredito que vale a pena se fazer. Por quê? Em outro dado momento, solicitei que a empresa nos mandasse um relatório. A empresa não está alegando que ela precisa de um subsídio porque está passando por um problema financeiro, está tendo um problema no seu sistema, por isso que ela precisa desse repasse. Eu apenas fiz um questionamento solicitando qual foi o valor gasto pela empresa ABC na construção da nova garagem, onde ela recebeu uma doação e até então não tinha feito nenhuma construção. Mas agora, por meados de 2014, 2015, né, ela terminou essa construção e eu fiz essa solicitação. E para minha surpresa, eu sempre falava aqui nessa tribuna que eu acreditava que a empresa investiu algo em torno de 12 milhões de reais. É um pouquinho mais. Então, vereador Bob, uma empresa que está alegando que precisa de um subsídio da prefeitura de 4 milhões, por entender que está passando dificuldade financeira, ela consegue fazer um investimento numa garagem de 16 milhões de reais? Então, é uma contradição, vereadora Goretti, que me fez ir a fundo nesse projeto. Entendo que o vereador Carlos Peixoto, como líder do prefeito, que assim o fez quando foi solicitado, solicitou que se fizesse uma nova composição de uma comissão, porque realmente eu perdi o prazo, vereadora Poliana. Assumo aqui publicamente que eu perdi o prazo e o vereador ele fez o papel dele no regimento interno. Não gostaria que isso acontecesse? Não gostaria, porque eu ainda tinha algumas coisas que iria fazer. Por exemplo, iria solicitar uma audiência pública, porque eu acho que isso tem que ser discutido com a população, porque é a população que vai se dispor desse dinheiro, é eles que pagam os impostos. Me permite uma parte? Pois não, vereadora? Já aconteceu isso comigo também e é realmente por zelo, não é por descuido. Então, cumprimentar aqui o seu compromisso, sua responsabilidade nesse sentido e dizer o seguinte, esse ponto que você tocou, quem vai pagar é a população de Taubaté. Esse valor, ele está saindo de vários setores da administração pública. E eu me recordo, foi em 2013... foi feito um desconto, não foi? De 10 centavos na passagem? Foi, por 2014. parte da prefeitura. Então, de repente, se outras empresas soubessem que haveria esse desconto, poderiam ter participado, de repente, aí de uma licitação. Mas, enfim, já foi.
Só que agora, o desconto que foi dado lá no passado dos 10 centavos, está vindo agora e a população vai pagar. Nós, que pagamos impostos, né? Eu, por exemplo, acho que vários aqui pagam, por exemplo, IPTU. Tem gente na cidade que não paga, mas acredito que boa parcela paga e são essas pessoas que vão estar pagando aí esse montante. Bem lembrado. E voltando aqui, quero agradecer a contribuição da nobre vereadora Poliana. Na página 270 é onde consta a resposta da empresa ABC, está lá a resposta da própria empresa, que eu quero ler aqui para os nobres pares, diz assim: o investimento na construção da nova garagem atendeu o valor pactuado com a municipalidade, R$12.400.000, atingindo aproximadamente 16 milhões, compreendendo terraplanagem, construção e equipamentos em geral. Tal investimento foi possibilitado pelo grupo empresarial na qual a ABC está inserida, uma vez que a concessionária se encontra deficitária diante dos elevados custos operacionais e da política tarifária atual do sistema. Ou seja, aqui propriamente a empresa já diz, ela se encontra deficitária, mas ela faz parte de um grupo. E aí o grupo emprestou 16 milhões de reais, ou seja, por que ela tem que pedir para a prefeitura? Por que ela já não pediu esses 4 milhões para o grupo? Agora não, vem pedir para a prefeitura municipal. É isso, são questões que se autocontradizem. Não é eu que estou falando. Eu pedi respostas, eu fiz questionamentos e recebi as respostas. E está tudo aqui no projeto. Então, diante disso, eu fiz o parecer, o meu parecer foi contrário, embora não tenha validade, mas eu fiz questão de constar no projeto, porque é uma satisfação para a população, do meu trabalho, do meu empenho. Embora não tenha sido eficiente, eu peço desculpa a você, população de Taubaté, por ter perdido esse prazo. Pode ter certeza que foi a primeira vez e última, isso não acontecerá mais. E aqui eu quero deixar para os vereadores os meus sinceros agradecimentos por essa discussão e deixar os nobres vereadores à vontade. Fiz aqui uma explanação, espero que não tenha ofendido a nenhum dos vereadores, e se porventura algum vereador se sentiu ofendido com alguma coisa que eu disse, eu peço perdão, porque, como eu disse no começo, às vezes no calor da discussão, às vezes acabamos falando algo que não se deve. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Algum da mesa aqui? Presente? Alguém da mesa? Carbone, pode assumir, por favor? Possa fazer uso da palavra. Falta mais. Eu e o Vidal. Pela ordem, senhor presidente. O senhor não quer fazer encaminhamento de voto? Não, se o senhor vai usar 5 minutos, faz encaminhamento. Já passamos no encaminhamento. Tá bom, sou o primeiro do encaminhamento. Sou o primeiro do encaminhamento. Então. Não, mas... Nós vamos abrir encaminhamento? Então, Vossa Excelência... Então, vereador Carlos Peixoto, encaminhamento de voto. Vereador Carlos Peixoto, mais alguém? Vereadora Goretti. Mais alguém? Só. Vereador Carlos Peixoto, vereadora Goretti. Vereador Carlos Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes e os que nos assistem pela TV Câmara Taubaté, aqui eu peço licença para entrar em sua casa. Primeiro dizer ao vereador, meu amigo Diego, que não ofendeu ninguém não, né? Muito pelo contrário, Vossa Excelência sempre mostrou muita cordialidade nesta casa. Por isso que eu o admiro. Primeiro eu gostaria de dizer o trâmite, o que aconteceu para que esse projeto chegasse hoje a essa casa para ser votado. O regimento interno desta casa diz o seguinte, que quando um projeto estoura o prazo para ser dado os pareceres, ou o líder do governo
ou um líder de bancada pode pedir para o presidente para que se nomeie uma nova comissão. Eu sou líder hoje do prefeito Paulo Miranda. Deve ficar até hoje, não sei, na prefeitura. Aí volta o vereador Luizinho da Farmácia. E eu, na semana passada, na última sessão, na segunda-feira, fui provocado pela prefeitura, através do próprio prefeito, pedindo que agilizasse esse projeto. Por quê? Porque foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta. E hoje não está sendo cumprido esse TAC. Vou dar um exemplo do que é o TAC. A Câmara Municipal de Taubaté fez um TAC para o ano que vem cortar um assessor em cada gabinete. Se não cortar, meu amigo, estou errado, vereador Jefferson Campos? Não, Vossa Excelência foi no cerne da questão. O que nós estamos votando é a questão do TAC. TAC. É isso mesmo. Aqui É a isso. discussão É do TAC. não é a qualidade do ônibus. Se Vossa Excelência permitir, é o acordo da prefeitura junto com a justiça. É isso. Aqui nós não estamos discutindo qualidade de ônibus. Não estamos discutindo aqui se é acessível ou não. Nós estamos discutindo, e deixa bem claro na nossa pauta explicada aqui, todos os vereadores podem acompanhar, autoriza o município a conceder subsídio ao transporte coletivo conforme TAC celebrado entre Prefeitura, ABC, homologado judicialmente. Não está cumprindo algo que foi judicialmente decidido. Essa é a questão. Então não tem jeito de falar, esses 4 milhões poderiam ser usados na saúde. Não poderiam, porque a empresa ganhou na justiça. A empresa ganhou na justiça. Se a prefeitura se sentiu lesada, tem que recorrer. Mas hoje a realidade que existe é um projeto, é uma decisão judicial que manda se cumprir. Que manda se cumprir. Então entendo perfeitamente as colocações do vereador Diego, perfeitamente, respeito totalmente a sua opinião, vereador Diego. Respeito totalmente Vossa Excelência. Respeito mesmo. Seu posicionamento, a intervenção da vereadora Poliana quando falava, respeito completamente. Mas eu volto a repetir, o que está em discussão aqui não é a qualidade do transporte. O que está em discussão aqui é que a prefeitura está descumprindo uma ação judicial. Isso pode dar até cadeia para o prefeito. Improbidade. É isso aí. Uma parte, vereador. Claro. A gente se discute realmente um termo de ajustamento de conduta, correto? Correto. Não, uma ação judicial. O que gerou um termo de ajuste de conduta. Um termo de ajuste de conduta. E aí, a parte, no caso da prefeitura, ela tem obrigações a cumprir. A empresa entrou na justiça para que não continuasse o processo. O juiz falou: olha, você concorda com isso? Você concorda com isso? Concordamos. Faz o projeto e vota. Agora, por mais que isso tenha acontecido na justiça, e cabe aqui também, acredito que por parte do colega vereador Diego, nosso respeito e compreensão, mas isso não significa que tenha que haver concordância da nossa parte. Jamais. Né? Não, e o que eu estava fazendo, vereadora Poliana, Perfeito. o que eu fiz na última sessão foi apenas pedir para que esse projeto pudesse vir à votação, porque hoje é a cabeça do prefeito que nós estamos colocando a prêmio. Por quê? Porque não está cumprindo uma ação judicial. Então, a partir do momento que a gente vote contrário ou vote favorável, isso aí pouco importa. Isso aí pouco importa.
É a consciência de cada vereador. Eu não estou aqui fazendo defesa para votar sim, votar não. Não estou aqui fazendo defesa. Cada um vote com a sua consciência. Vote da maneira como se deve, como se quer votar. Agora, o projeto não poderia ficar fora da votação. É só isso. O pedido foi só isso, de liberar o projeto. Não, é porque tem vários pontos aí que há uma discordância por parte, eu já vi alguns colegas também se manifestarem a respeito, onde a gente acredita que poderia ser uma situação muito melhor para a prefeitura e consequentemente, para a população de Taubaté. Não, então, por mais que tenha tido por isso que existe o voto não. Sim. Por isso que existe o voto não. Quem não quiser votar não e acabou. É uma questão clara. Vereador, eu gostaria de parabenizá-lo, porque quando veio para mim, eu também fiquei preocupado quando eu vi que era um acordo, um TAC com o Ministério Público, que não adianta mais, esse TAC já foi feito em 2014. Foi feito. Então nós estamos discutindo nada. Ou vota a favor ou contra, mas já foi feito. E o prefeito não somos nós, porque eu garanto que qualquer um de nós tivesse com o pescoço na faca lá, estaria preocupado. Então, é o que você falou, não está discutindo a qualidade de serviço, nada. Nós estamos desrespeitando, o prefeito está desrespeitando um TAC com o juiz. Então é difícil. E uma coisa que eu também fico me perguntando, né? Se é para cumprir, se a justiça mandou cumprir, então aí a pergunta que fica, então por que a necessidade agora da Câmara dizer sim ou não, né? Precisa Entendo que é por conta que a gente vai ter o quê? Que Porque mexe no orçamento. Vai mexer no orçamento, Exatamente. porque vai retirar dinheiro de vários setores da administração para a gente poder cumprir essa decisão da justiça. Então, mas eu não sou. Nós não somos juízes. Não somos os juízes aqui. Não somos os juízes. Correto. Então, a decisão foi tomada por um juiz e nós temos que cumprir. Eu não discuto isso também. Votando. Ok? Mas nem sempre a gente precisa concordar com as decisões, né? Com certeza. Com certeza. Né? Eu, por exemplo, eu fui condenado no TRE, perdi uma eleição por 12 votos, porque me chamavam de ficha suja, e hoje estou absolvido logo após as eleições. A mesma coisa aconteceu com meu amigo, meu irmão Luizinho da farmácia. Eu não vi os vereadores, eu vi poucos vereadores aqui levantarem para dizer alguma coisa em favor de nós, vereador Carlos Peixoto. Verdade. Poucos. Fico até sentido, vou sair de uma gestão com poucos que subiram na tribuna, que estão questionando hoje a justiça, questionarem em favor de nós. Poucos. Então eu deixo aqui a minha mágoa e acho que os paladinos da verdade aí, com o vereador Luizinho e o vereador Carlos Peixoto, não tiveram a mesma dignidade. Vereador Luizinho, em relação a isso, eu só tenho a dizer, hoje levei minha filha, sou divorciado, tenho uma filha de 6 anos, levei para São José dos Campos hoje, onde ela mora, levei ela na escola, ficou feriado todo comigo, tomamos bastante chuva em Ubatuba, pegamos só ontem um dia de sol, porque eu fui persistente, fiquei até ontem, mas o que vale para mim, vereador Luizinho, de tudo isso que aconteceu durante esse pleito eleitoral, o que vai acontecer com a minha vida daqui para frente, só Deus pertence. É Ele que sabe o que está reservado para a vida da gente. Mas só de poder olhar para a cara da minha filha, para o rosto da minha filha e falar para ela, o seu pai é ficha limpa. O seu pai é ficha limpa. E calar a boca de muita gente que falou bobagem por aí. Muita gente que falou bobagem por aí. De uma imprensa maldosa, que falava insistentemente. Imprensa que recebe dinheiro de prefeitura, de tudo quanto é lugar, para poder falar bem ou falar mal. A gente sabe de como é dependente do poder público para poder sobreviver a imprensa. E falava todos os dias. Todos os dias. E eu tinha que chegar todos os dias na minha casa, olhar para o rosto da minha mãe, do meu pai, da minha filha,
tendo a cara de ficha suja, que era assim que a imprensa colocava. E quando fomos absolvidos, saímos no rodapé do jornal. No rodapé do jornal. Infelizmente, sou jornalista de profissão, formado em jornalismo, pós-graduado em marketing político, mas me dá nojo de certas pessoas da imprensa. Me dá nojo. Querem ver a desgraça alheia para poder vender jornal, para poder encher o ouvido seu no rádio como se fosse pinico. Dessas pessoas eu tenho apenas dó, porque um dia vão pagar por tudo que fizeram, com toda essa maldade que fizeram. Vereador. A eles deixo meu abraço, porque, como diz um pastor, que eu esqueci o nome agora desse pastor, ele me diz assim: ame os seus inimigos, porque são os únicos idiotas que pensam em você 24 horas por dia. Vereador, ele está coberto de razão. Como o colega vereador Luizinho sempre nos orientou aqui, o tempo é o senhor da razão. Enquanto o senhor teve que responder sobre a questão de ficha suja, eu tive que responder em casa, né? Minha filha chegou para mim: mãe, que apartamento que é esse em Ubatuba, né? Nunca tive apartamento em Ubatuba, pertence à família, né, do meu ex-marido, pai da minha filha. E resultado, quando foi também aferido a respeito disso, já tinha passado a eleição e aí a situação é outra, né? Então, acho que dessa história todo mundo sai com alguma lição e alguma coisa que acaba doendo na gente também, né? Então, de certa forma, que cada um compartilhe um pouco. Tem hora que eu compartilho a alegria, mas também a gente compartilha dessas dores e também das acusações injustas. Uma coisa eu tenho orgulho, vereador Luizinho. Uma coisa eu tenho orgulho. Quando acabou a eleição, alguns dos nobres colegas estavam com o celular desligado. Mas eu liguei para todos, para parabenizar aqueles que tinham vencido as eleições e me solidarizar com aqueles que tinham perdido as eleições. Isso eu fiz com todos, vereadores, candidatos a prefeito. Isso eu fiz. Isso aí eu carrego comigo porque, graças a Deus, nesses 12 anos dessa casa, só fiz amigos. Nunca fiz inimigos. Vereador Carlos E Peixoto. vou sair daqui sem inimigos. Eu sou prova disso nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. O senhor, o vereador Luizinho, foram um dos poucos que me ligaram para saber como é que estava o pai e depois do falecimento dele. Eu sou prova disso. Parabéns pelo caráter de vocês e pelo companheirismo que sempre tiveram com meu pai e nesse período que ele ficou aqui. Isso caráter do senhor é incontestável. Obrigado. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Peixoto. Passo a palavra à nova vereadora Gorete. Eu tenho que fazer justiça aqui, viu, vereador Carlos Peixoto e vereador Luizinho. Tenho orgulho de ter legislado com Vossa Excelência. Aprendi muito. Aprendi muito. Pode ter certeza disso. E aprendo muito com vocês. Senhor presidente, nobres pares, eu fiz questão até de falar, até porque tem pessoas esperando, né, essa fala. Mas, em primeiro lugar, quero parabenizar o trabalho, o estudo do vereador Diego, que sempre se aprofundou, sempre mostrou o interessado pelo transporte público. Então, cada vereador tem o seu perfil. Eu lembro que a luta do IML, por exemplo, o prefeito, no dia da inauguração, ele falou: vereador, está de parabéns, isso aqui é uma obra que se conclui em 10 anos. E a gente abraçou, eu e toda a minha equipe, e nós conseguimos, em 1 ano, colocar o IML em Taubaté funcionando e acompanhamos, né? Então, Vossa Excelência está de parabéns, é um estudo importante. Embora exista o TAC,
né? E penso eu que, assim, por exemplo, aqui nós faço questão de ler esse parágrafo. Tramitou na Vara da Fazenda desta comarca a ação civil pública sobre o número 001-898-412012-8260625, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, questionando a nulidade do processo licitatório deflagrado pelo edital 5, que culminou na celebração de contrato de concessão para prestação e exploração dos serviços de transporte público coletivo urbano, firmado em 19 de maio de 2009, alegando ainda a nulidade dos decretos municipais, tais. E aí vem, como é só encaminhamento, aí eu vejo que nós temos o lado ruim, mas nós temos também que valorizar algumas situações. Hoje, se eu preciso, um munícipe me procura pedindo qualquer adaptação, eu logo me reporto à secretária de mobilidade. Então, essa semana que passou, acho que nos últimos 15 dias, recebi um abaixo-assinado de umas moradores da Fonte Imaculada que trabalham cedo, estavam chegando atrasados. Então, precisava de um ônibus na Fonte Imaculada que passasse às 5h20 da manhã. E hoje nós temos lá, a partir do dia 7, foi colocado essa linha de ônibus. E também nós somos procurados por um grupo de pessoas com deficiência. E vou pedir para a Jane que mostre, por favor. Foi a segunda reunião com os deficientes e Secretaria de Mobilidade Urbana Lola. Então, pedi a Lola que viesse atender, porque cada um tem a sua necessidade. Então, vocês estão vendo ali, são várias pessoas, e tem cadeirantes, tem deficiente visual, enfim. E a Lola prontamente veio atendê-los. E então, foi no dia 19, quarta-feira passada, né? E ela foi muito solícita a cada necessidade. Retrasada. Dia 9 de novembro. O que eu falei? 19, dia 9. Então, quero colocar aqui as reclamações deles, pontuais. Foram discutidos, cada um teve a sua possibilidade de falar. Então, assim, primeiro lugar, são poucos os ônibus acessíveis na cidade. E a Lola respondeu que a maioria, eu não lembro quanto, não vou me atrever a falar, mas faltam poucos para que tenham essa acessibilidade. Muitas vezes, elevadores não funcionam nos ônibus. Então, isso terá que ser corrigido. Muitas calçadas da cidade não são compatíveis ao desembarque dos deficientes pelos elevadores. Então, soma falha prefeitura e a empresa. Depois, nós colocamos aqui, eles solicitaram também semáforos sonoros na cidade, solicitaram aumento em algumas linhas de ônibus. Isso, já que vem poucos ônibus, logicamente que isso aqui é uma coisa puxa a outra. Solicitaram, então, um aumento de algumas linhas de ônibus. E melhorias e acessibilidade na rodoviária velha no geral. Então, eu acho que foi assim, uma reunião muito boa, foram bem atendidos, né, pela Lola, e depois foram conhecer como é que funciona lá internamente na secretaria, que hoje avançou bastante. Então, nós temos algumas situações que hoje a própria secretaria faz com que a empresa se adeque a cada necessidade. Então, temos que ver o lado bom da situação. Embora tenha muito ainda a reclamar, mas eu me coloco aí à disposição para estarmos, então, fazendo esse meio de campo para que a empresa corrija realmente as necessidades de cada um. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos agora ao processo de votação. Artigo 1º. 2 sessões.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio à remuneração do serviço do transporte coletivo de ônibus urbano do município, conforme os fins e condições constantes no termo de acordo celebrado entre Prefeitura e ABC, no bojo da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, devidamente homologado por sentença judicial, ficando ambos o termo de acordo e a sentença judicial fazendo parte desta lei. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário do vereador Salvador, da vereadora Poliana e do vereador Diego Fonseca. Artigo 2º, fica criada a ação 2346, subsídio à remuneração do serviço de transporte coletivo urbano. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário, vereadores Diego Fonseca, vereadora Poliana e vereador Salvador Soares. Mantém a mesma votação até o final? Pode ser? Para atender às despesas dos exercícios 2015 e 2016 decorrentes do subsídio de que trata o artigo 1º dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial até o limite de R$ 4.089.357,30. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade, com votos contrários, vereador Diego Fonseca, vereadora Poliana Gama e vereador Salvador Soares. Cesse última saliente em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário da vereadora Poliana Gama, vereador Diego Fonseca e vereador Salvador Soares. Declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 77/2016 em primeira discussão de autoria do prefeito municipal. Passamos ao próximo item. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu consultei os colegas vereadores quanto à necessidade de fazer uma correção na moção de aplauso que já foi aprovada e deliberada pelo plenário, para incluir o nome dos alunos que foram premiados, dos alunos da escola Emília Amadei Berques, que foram premiados pelo IPAR, Instituto de Pesquisa, História e Ambiental Regional. Se pudesse ser incluso após o último item. Já vou incluir como último item. É sem discussão? Sem discussão, né? Já pegou até a assinatura dos novos vereadores? Então, coloco a apreciação do plenário. Vereadores favoráveis. Vamos votar já a moção? Vou pedir a inclusão só. Vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pelos senhores vereadores, então votaremos a moção sem discussão da nova vereadora Poliana Gama, até porque a comemoração é amanhã, comemorada aqui na Câmara Municipal, por isso a necessidade de urgência. Não foi protocolado? Não protocolou? Requer a aprovação de moção de aplauso aos alunos da Escola Emílio Amadei Berges, que foram premiados pelo Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovada a moção que requer a aprovação de moção de aplauso aos alunos da Escola Municipal Emílio Amadei Bering, que foram premiados pelo Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional, o IPAR. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Poliana Gama. Só registrar meu agradecimento a todos os colegas pela compreensão, em virtude de que amanhã a Câmara vai comemorar o Dia da Consciência Negra, celebrar, né? E nós vamos, então, oferecer a moção de aplauso no período da noite, convidar todos que puderem prestigiar a partir das 20 horas. Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, vereador Jefferson Campos. Só dar uma sugestão para a vereadora Poliana. Hoje, já acabou, às 17h30, começou no canal SPN, um programa SPNW, e a questão é a questão racial entre as mulheres. Então, uma sugestão para a sua assessoria, até para elucidar mais o debate de Vossa Excelência aqui amanhã, que possa pesquisar no site da SPN, bem bacana, né, das personalidades femininas discutindo a questão racial. Então, eu estava vendo no hora do almoço hoje a questão do esporte, aí, pena que deu para eu gravar, porque eu estava aqui na sessão, mas uma sugestão para Vossa Excelência, para citar amanhã, bem bacana o projeto aí, tá? Falou. Obrigado, vereador, obrigado pela sugestão. Passamos ao próximo item. Dispõe sobre permuta da área com a empresa Hidrostec Tecnologia e Equipamentos Limitada e da outras providências. Em discussão. Passamos ao processo de votação.
Caminhamento. Ninguém se manifestou. Estamos ao processo de votação. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar a área pavimentada localizada na Avenida Willy Conrado Bollin, área industrial do Parque Aeroporto, medindo 1.673 metros, com área de propriedade da empresa Hidrostec Tecnologia e Equipamentos Limitada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Não, já está em processo de votação. 1, 2. Votando. Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 vereadores favoráveis e 2 contrários. Aprovado. A área do município de que trata o artigo 1º foi avaliada em R$ 58.939. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário, vereador Diego Fonseca e vereador Salvador Soares. Após a publicação da presente lei, será efetivada a permuta por meio de lavratura de escritura pública. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário, vereador Diego Fonseca e vereador Salvador Soares. Quarta e última, essa lei teve a data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores, com voto contrário, vereador Diego Fonseca e vereador Salvador Soares. E da nova vereadora, último artigo, vereadora Vera Saba. Senhor presidente, fazer já que vai ter uma segunda... Já fica convocada a segunda sessão. Que essa fala final ficasse para depois da segunda. Coloca a apreciação do plenário, para que todos os vereadores façam a explicação pessoal do final da segunda sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado a inversão. Então, declaro encerrada esta sessão, já convocando a abertura de uma nova sessão. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, Padueza e Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Está presente, sim. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Jefferson Campos. Presente. João Vidal. Presente. Geoffrey Neto. Ausente. Nunes Coelho. Presente. Bilili. Presente. Neneca. Presente. Luizinho da Farmácia. Presente. Graça. Presente. Goretti. Presente. Noilton. Presente. Poliana. Presente. Digão. Presente. Salvador. Presente. Vera Saba. Presente. Rodson Lima Bob. Presente. 18 vereadores presentes. Projeto de Lei 77/2016 dispõe sobre concessão de subsídio à remuneração de serviço de transporte coletivo de ônibus do município da outras providências. São o Primeiro e último artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio à remuneração de serviço de transporte coletivo de ônibus urbano do município, conforme os fins e condições constantes no termo do acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e ABC Transportes Coletivos, no bojo da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, devidamente homologado por sentença judicial, ficando ambos o termo de acordo da sentença judicial fazendo parte integrante desta lei. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário, vereador Salvador, vereadora Vera Saba, vereador Diego, vereadora ABC. Poliana Gama, da ABC. Sexta e última, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com voto contrário, vereadora Vera Saba, vereador Salvador Soares, vereador Diego, vereadora Poliana Gama. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinário número 77/2016, de autoria do prefeito municipal. Passamos ao próximo item. Dispõe sobre permuta de área com a empresa Hidrostec. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar a área pavimentada localizada na Avenida Willy Conrado Bollin,
na área industrial do Parque Aeroporto, medindo 1.663 metros quadrados, com área propriedade da empresa Hidrostec Tecnologia e Equipamentos Limitada. E o artigo último essa lei em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado com o voto contrário, vereadora Vera Sá, vereador Diego Fonseca e vereador Salvador Soares. Declaro aprovado. Segunda discussão, projeto de lei ordinário número 94/2016, autoria do prefeito municipal. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, vereador Salvador Soares. Explicação pessoal. Presidente Digão, senhores vereadores, meninos que nos acompanham aqui no plenário, meninos que nos assistem. Presidente, eu venho aqui só saudar aí os vereadores. Nos últimos dias a gente tem aí feito algumas discussões dos últimos projetos para finalizar o ano. Entendo que nós estamos fechando a pauta do ano aí, limpando os projetos. Fui cobrado recentemente, presidente, por um projeto nosso que está aí na casa. E, inclusive, o pessoal tem cobrado esse projeto, que a questão da taxa da iluminação pública foi colocado na ordem do dia, depois foi retirado, houve aí uma cobrança. E o que nós precisamos dar aí é um entendimento para a população de qual vai ser o encaminhamento desse projeto. Então, presidente, esse projeto que estava na ordem do dia foi retirado, nós gostaríamos depois que houvesse um entendimento para que ele pudesse vir para a ordem do dia, ser votado, ser discutido ou não. Sendo assim, presidente, eu não tenho mais nada a tratar, são essas minhas considerações. Uma boa tarde, até logo. Obrigado, Salvador. Vereador Salvador Soares. Passo a palavra à nova vereadora Vera Saba. Vereadora Vera Saba abriu mão, passo a palavra à nova... Opa, vereador Vera Saba não abriu mão. Vereador Douglas Carbone. A vereadora Vera Saba ainda vai abrir mão uma hora ainda, tenho certeza. Passa a palavra à nova vereadora Vera Saba. Senhor presidente, eu sou brasileira, não vou desistir nunca, senhor presidente. E corintiana ainda por cima. Vereadora, agora eu abro a palavra para 10 minutos para Vossa Excelência. Aí eu perdi o apoio de muitos taubatianos. Eu estou muito feliz, senhor presidente, porque nós tivemos na tarde de hoje a aprovação de mais um projeto que está valorizando ainda mais a prerrogativa do vereador de discutir a denominação de bens públicos, a denominação de ruas. Hoje a gente pode assegurar que tem um projeto aprovado na Casa de Leis que vai garantir maior eficiência, maior qualidade, um maior critério na escolha desses nomes que são realmente importantes para o munícipe, que tem a relação direta com sua vida, com a dignidade. Eu quero, senhor presidente, agradecer principalmente o senhor Oscar, que estava aqui conosco, fez o uso da tribuna, o senhor Oscar Almeida Ramos, um aposentado, um idealista que luta pelo bairro, que luta pela cidade, e ele me sensibilizou muito. Inclusive também quero aqui destacar o Clébion, que fez uso da tribuna hoje, permaneceu até o final da sessão, está conosco aqui acompanhando a fala dos vereadores, acompanha o trabalho dos vereadores. Parabéns pelo seu trabalho junto à comunidade, a sociedade taubatiana agradece. Quanto mais taubatianos nós tivermos assim, com esse idealismo, com esse comprometimento, mais nós teremos a cultura cidadã sendo disseminada em nosso município. Isso que nos dá orgulho, isso que nos motiva e que nos faz subir aqui como verdadeiros, não somente políticos, um agente políticos, mas como pessoas que crescem a cada dia ao conhecer pessoas tão especiais. O Clébion ainda fez uso da tribuna para falar sobre a importância da criação do conselho para a pessoa idosa, né? Nós temos a aprovação do estatuto, mas não temos o conselho ainda
dos Idosos aqui, Conselho Municipal dos Idosos. E nós temos, o projeto já foi encaminhado pelo nosso prefeito agora, Paulo Miranda, já recebeu mensagem aqui na casa e ele está tramitando nas comissões. Está na Comissão de Justiça, o novo vereador presidente da Comissão de Justiça, vereador Douglas Carboni, juntamente com os demais membros, já está analisando. A orientação é que sejam já encaminhadas emendas com propostas, com sugestões dos munícipes, porque o projeto vai percorrer ainda, acredito que essas mais 2 comissões, a de orçamento e acredito que vai tramitar na Comissão Permanente de Direitos Humanos. Então é fundamental e tomara que ainda possamos aprovar. Nós aprovamos aqui o Plano Municipal de Educação, o Sistema Municipal de Cultura e, nossa, será uma honra estar aqui como vereador ainda, fechando o mandato e aprovar esse conselho tão importante, Clébio, tão importante. Então, traga já as emendas e também nós faremos a leitura e o que pudermos aprimorar nesse projeto. E faço aqui o apelo para o novo presidente desta casa, que possa apresentá-lo na pauta o mais rápido possível. É claro que temos que respeitar aí o trâmite das comissões. Então, parabéns, viu, Clébion? O seu Oscar também que esteve aqui, ele falou bastante de mobilidade urbana. Eu liguei para a secretária de mobilidade urbana, conseguimos imediatamente uma prontidão da Secretaria de Mobilidade. E amanhã nós teremos uma reunião às 15 horas. Vamos levar todos os requerimentos, todos os protocolos e vamos pedir que o poder público possa executar as ações. Se não puder executar as ações, falar para o município que pode ser feito dentro desse planejamento, porque o senhor Oscar aqui deixou claro que teve um óbito na ocorrência que já foi registrada e encaminhada ao departamento. Teve também um caso de amputação de uma perna de um munícipe por conta da falta de uma atitude de execução desses serviços que já foi sinalizado. Então, é muito importante que não só encaminhemos o requerimento, não vamos encaminhar o requerimento, porque o requerimento vai tramitar 15 dias, até tramitar na prefeitura mais 30, entrou em recesso a casa e não foi resolvido. Então nós tivemos a prontidão e também recebemos a prontidão do departamento em dialogar com o munícipe e vamos acompanhar todas as demandas que foram apresentadas. Para encerrar, senhor presidente, eu quero agradecer aqui o poeta que deixou, o senhor Ives Rudner Smith, as anotações poéticas aqui, um livro especial que com certeza vou fazer aqui a leitura e só tenho a agradecer por essa obra que foi entregue a mim. Muito obrigada, poeta. Nós precisamos valorizar nossos artistas cada vez mais. Muito obrigada. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Vera Sabo. Eu conceder a Vossa Excelência mais 5 minutos por ser corintiano, mas a Vera tá econômica hoje. A Vera até de preto e branco hoje. Brincadeira, vereadora Vera Sabo, obrigado. Passo a palavra, vereador Carlos Peixoto abriu mão. Vereador Alexandre Vilela também. Vereador Diego Fonseca abriu mão. Vereador Douglas Carboni também abriu mão. Ó, pai, ó. É brincadeira, viu? Passo a palavra ao novo vereador Douglas Carboni. Senhor presidente, boa tarde. Na verdade, boa noite, né? Esse horário de verão deixa a gente meio perdido. Senhores vereadores, munícipes aqui presentes, todos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Em especial, quero mandar um abraço para o Richardson, que primeira eleição, mais de 1.000 votos, PPS, clone do vereador Bob, né, Poliana? Clone. Parabéns, Richard. Fez muito bonito na eleição e eu tenho certeza que tem um futuro lindo aí pela frente da questão política, porque mostrou realmente com pouco se fez muito. Então, parabéns para você aí, para o PPS que fez bastante voto. A vereadora Poliana fez uma coligação maravilhosa aí nesse processo eleitoral. 7 eleitos, isso.
Graças a Deus chegamos lá. Senhor presidente, gostaria de pedir para minha assessoria colocar a primeira imagem, vereador Vidal. Quando a gente fala de política pública séria, política pública responsável, e aí eu falo dessa questão, por exemplo, do prefeito lá de Ilhabela, que é do PPS, que é do partido da vereadora Poliana. Olha o Centro de Referência e Proteção dos Animais de Ilhabela, que é o prefeito de Ilhabela do PPS. Gostaria que a minha assessoria pudesse colocar as imagens. A TV Câmara. A doutora Olga, que nos recebeu nesse centro. Eu, no primeiro momento, senhor presidente, achei que era uma clínica particular. Olha, você vê ali, nessa foto, a TV Câmara pudesse voltar, as pessoas que levam seus animais, elas ficam aguardando numa sala de pós-operatório, mas é tudo de vidro e elas conseguem enxergar o que está acontecendo no centro cirúrgico. Então elas acompanham a cirurgia dos seus animais que estão ocorrendo naquele momento. Então é uma coisa inacreditável. Sistema limpo, que nós chamamos, que é um sistema sem contaminação, é feita a triagem dos... A TV Câmara pudesse passar, doutora Olga ali, acompanhando o pós-operatório. É uma militante da proteção dos animais. As instalações muito limpas, muito organizadas, os animais bem tratados. Detalhe, fazem captação de água de chuva, Poliana. Toda a água que limpa o canil e todo o centro, praticamente, a parte externa, é de captação de água de chuva. Então eles fazem captação de água de chuva, a economia é imensa. As gaiolas, as repartições, tudo muito limpo. Esse é o centro cirúrgico, com 2 focos que eu fiquei impressionado, as mesas cirúrgicas, os focos que estavam lá, e os veterinários, o carinho, o respeito que os veterinários têm pelos animais. Logo que eu entrei, vi a doutora Olga, essa parte de medicamento, onde fica todos os medicamentos que os animais passam pelo Centro de Proteção dos Animais. Alguns precisam fazer cirurgia, outros não. Aqueles que precisam fazer tratamento em casa, inclusive, saem com medicamento. Os animais são chipados, recebem uma identificação e também tem uma pasta de informação dentro ali do Centro de Proteção dos Animais. Olha o carinho da doutora Olga. Poliana, olha ali o carinho da doutora Olga, beijando a munícipe que levou o cachorrinho dela, que estava passando muito mal. E ela falou, vai dar tudo certo, fica calma, porque a munícipe estava nervosa. Que lindo é realmente ver essa política pública de defesa dos animais e proteção dos nossos animais de forma séria, transparente. Sonho que nós vamos sonhar aqui em Taubaté nesses 4 anos. Tenho certeza que nós vamos lutar. Agradecer a vereadora Poliana, que fez emenda para o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. Agradecer a vereadora Vera Saba, que também fez a emenda. Olha, gente, olha o gesto. O animal tomando medicamento e o tutor do animal ali acompanhando ele olhando para mim. Na hora que eu cheguei, ele ficou olhando para mim e tomando medicamento lá e para recuperar. Então os veterinários acompanham esse processo também. Então muito, muito lindo. Vamos lutar para que a gente possa ter um centro de proteção e defesa dos animais aqui em Taubaté, de referência de proteção dos animais. Agora pedir para colocar a próxima foto, pedir até para o Bob ficar aqui. Nós fizemos algumas solicitações, logo na entrada ali do túnel que tem ali perto do sítio Santo Antônio, a questão da colocação dos postes e também dessa avenida. Eu me lembro muito bem, me recordo que a primeira foto, a primeira imagem que eu vi de uma pessoa solicitando essa via foi o seu pai. Então, Bob, eu pedi até para que você ficasse aqui, porque a gente continua um trabalho, mas quando a gente busca as informações, dá ao homem que é do homem. Então, seu pai foi que começou todo o trabalho de reivindicação e agora está colocando os postes, a prefeitura vai colocar os braços de luz ali. Pela ordem, vereador. Eu me lembro, logo quando começou a sair essa avenida aí, o vereador Rodson me solicitou para que desse continuidade até o polo industrial lá, o centro industrial da Chaco Silvestre ali. E Vossa Senhoria caminhou para o mesmo lado pedindo essa melhoria lá para a região.
Eu só tenho a agradecer, porque foi uma luta que o vereador Rodson Lima começou e o senhor está dando continuidade aí a esse trabalho. Mas eu faço essa referência porque a primeira imagem que eu me recordo e também o requerimento que nós fizemos, constava o pedido do pai de Vossa Excelência. Então, é muito importante a gente identificar quem lutou, quem fez esse pedido, quem estava lá no começo. Então, tenho certeza que aonde ele está e Vossa Excelência também, tanto que Vossa Excelência estourou de voto nas urnas, porque realmente tem um trabalho em prol da população de Taubaté. Então, fico feliz da população da Chácara Silvestre, essa região vai ser toda iluminada, mas também é uma conquista, com certeza, do ex-vereador Rodson Lima, que começou todo esse trabalho. Então, parabéns e só tenho que agradecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Douglas Carboni. Próximo vereador inscrito, vereador Jefferson Campos. Vereador João Vidal abriu mão também. O pessoal quer falar hoje, Bob. Passo a palavra ao próximo corintiano, vereador Jefferson Campos. Isso aí, presidente. Vereador Vidal tem 2 minutos. Boa noite, presidente, vereadores aqui presentes no plenário. Saudar também o Clebion aí, teve presente aí na Tribuna Livre, também pelo ofício que entrou para esse vereador. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse aí o vídeo aí que nós pegamos lá do Senado em relação à PEC 241. O debate teve na comissão, né, dos senadores e a fala da senadora Gleice Hoffmann. O senador Eunício disse que não é cabível o referendo. Eu gostaria depois que o senador Eunício falasse porque não é cabível o referendo, já que é previsto na Constituição. Se ele acha que não pode haver referendo, então tem que mudar o artigo 14 da Constituição. O povo tem que se manifestar sobre quem vai pagar a conta desse ajuste fiscal, porque é assim que funciona essa casa. Pobre não faz lobby aqui não. Aqui não vem o aposentado que ganha um salário mínimo, aqui não vem aqueles que precisam de saúde do SUS, aqui vem o pessoal da FEBRABAN, que vem falar com os senadores. Aqui vem o pessoal da Fiesp, do Pato Amarelo. É esse pessoal que vem aqui fazer lobby e não deixar ter manifestação e não deixar da plateia. E não deixar ter alteração no sistema tributário. É assim que funciona. Não é possível que nós, nessa sala, com ar refrigerado, ganhando os salários que nós ganhamos aqui, vamos votar contra os direitos do povo. Mentira. Isso é uma indecência. É uma indecência os técnicos darem parecer. É verdade. Vossa Excelência ganha um salário bom como eu ganho. Como ganham os técnicos dessa casa que dão parecer favorável a essa PEC. Como ganha o Michel Temer, como ganham os ministros. É essa gente que vai votar contra quem está utilizando o SUS, quem utiliza o ensino público. Vocês vão votar aqui para diminuir o salário mínimo, para comprimir. Como que vocês se sentem fazendo uma coisa dessas? Por que não votaram a proposta que eu e a senadora Vanessa apresentamos no ano passado para a redução do salário dos senadores, para ajudar a melhorar a situação das contas públicas? Aí não tem coragem para votar. Mas quando é para tirar do salário mínimo, tem. Porque pobre não entra nessa casa para fazer lobby. E nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes na nossa Constituição e não queremos ouvir o povo. Qual é o medo de colocar essa proposta a um referendo? Vocês têm medo do povo? Têm medo de enfrentar o debate popular? É por isso que estão fazendo isso de forma rápida? É por isso que apresentaram na Câmara, aprovaram na Câmara do jeito que aprovaram? Aliás, Vossas Excelências podem pegar a enquete que o Senado está fazendo. Não é uma enquete do PT, não é uma enquete da CAI, não é uma enquete da oposição, é da instituição Senado da República. Mais de 95% de quem se manifestou nessa enquete é contrária a essa PEC. Os senhores estão com medo de submeter a população? Eu gostaria que tivessem a coragem, já que tem a serenidade de falar que não tem alteração em saúde e em educação, submetam ao povo. Expliquem ao povo que não vai ter alteração em saúde e educação. Expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros. Expliquem ao povo que vocês não cortam os próprios salários, mas vão cortar dos assalariados, daqueles que ganham salário mínimo pela Previdência. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa. O povo brasileiro não aceita pagar essa conta que os senhores querem que eles paguem. Portanto, o referendo é um direito previsto na Constituição.
Presidente, foi no dia 9 agora de novembro, na Comissão do Senado, a discussão da PEC 241, onde a senadora defendeu o referendo, uma consulta à população, sobre essa PEC, que eu tenho falado aqui há mais de um mês, que está congelando, que vai congelar os gastos públicos da saúde e da educação. Vai ser um grande retrocesso para o nosso país aí, essa questão de limitar os gastos públicos, ao mesmo tempo que o sistema financeiro não vai ter limite algum. E uma sugestão, uma entrevista, uma reportagem que eu acabei lendo hoje, na Carta Capital, está assim: a sonegação fiscal destrói o Brasil. São 100 bilhões de reais ano que são perdidos pela sonegação. Então, isso não é discutido nesse país. Agora vem com uma PEC 241, que virou PEC 51, tá certo? Que vai limitar os gastos na saúde e na educação, vai ferrar, desculpa o termo, a população brasileira. Ou seja, vamos lá, como tem na Suíça, teve uma PEC dos gastos públicos, mas demorou 2 anos. Aí faz a discussão agora, uma PEC por 20 anos, que foca apenas nos gastos públicos, ou seja, é um grande retrocesso do nosso país. Então é importante a gente estar colocando isso em discussão. O ano que vem, os vereadores eleitos, reeleitos, estarão com isso em mãos, porque os gastos serão limitados. Então é importante pontuar isso aí. E ao mesmo tempo, infelizmente, a sonegação nesse país não é tratada do mesmo jeito. São 100 bilhões de reais por ano perdido na sonegação, presidente. Muito obrigado. Só um adendo, vereador Jefferson Campos, Vossa Excelência, que sempre militou também nessa questão, a questão da desaposentação. Com certeza. Que é uma questão que também a gente debate sempre aqui e que o governo está fazendo com os aposentados desse país pagarem uma conta que não é deles. Com certeza. Parabéns. E o governo, infelizmente, vereador Alexandre Vilela, está recorrendo à justiça e já ferrou os aposentados na desaposentação e está apostando na justiça para ferrar os trabalhadores na terceirização. Porque do jeito que estão querendo fazer, pela ideia que estão querendo fazer aí na justiça, passar no Supremo, vai poder terceirizar tudo. É o caos. É o caos. Presidente, muito obrigado por ter me cedido aí. Obrigado, vereador Jefferson Campos. Passo a palavra ao novo vereador João Vidal. Vereador Jefferson Campos, a PEC aí devia chamar PEC 171. E isso porque o SUS está defasado há 12 anos, a tabela SUS está defasada há 12 anos, vai ficar mais 20 anos defasado. Quero ver como os hospitais vão começar a pagar essa demanda retraída que tem aí, que o pessoal fica aí há 1 ano esperando o exame. Quero ver daqui 20 anos como vai ser. Parabéns, vereador Jefferson Campos. Passo a palavra ao vereador João Vidal. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a vocês que acompanham essa sessão. Primeiro, eu quero começar pelo final. Eu quero fazer aqui apenas uma ressalva na fala de uma colega vereadora, que o Conselho Municipal de Idoso na cidade já existe desde 2005 e agora está colocada aí na agenda legislativa do Poder Legislativo uma discussão para reformular esse conselho e torná-lo mais democrático, cidadão. Não é isso, presidente Clebion? Só para que vocês saibam que existe um Conselho Municipal de Idoso em Taubaté desde 2005 e é dos mais atuantes e participativos, mas precisa de reformulação. Bom, alguns temas me trazem aqui nesse momento de fala livre. Eu quero começar pelo o Fórum Regional Permanente de Saúde. Para quem não sabe o que é o Fórum Regional Permanente de Saúde, é uma iniciativa ali do gabinete do deputado Padre Afonso, que é um deputado já no seu 4º mandato e milita bastante nessa pauta de saúde na região. E eu felicitei quando foi criado e essa casa sediou a primeira reunião do fórum pela iniciativa, porque a saúde é um tema regional, né? A gente sofre aí os problemas da saúde regionalmente, não é um problema só de Taubaté. Se fosse só de Taubaté, de resolução local, municipal, estaríamos talvez em melhores condições. Mas não, haja visto que nós temos um hospital regional que atende aí cerca de 20 cidades, não sei exatamente qual que é o número de cidades. E era um tema que era tratado em caixinhas, ou é tratado em caixinhas. Cada cidade faz a sua briga. Por exemplo, Taubaté, que é uma cidade grande, tem a sua política de saúde, de prevenção nos postos de saúde. Mas tem cidades, por exemplo, no nosso entorno, que a política de saúde se resume a ter uma van.
né? Então, Taubaté tem um hospital, ou quer dizer, tem um pronto-socorro, e lá tem um hospital regional. Então, a nossa cidade vai comprar uma van confortável para fazer o transporte das pessoas e não investe na política de saúde. Então, tudo isso faz parte de uma cadeia, que não funciona da política pública de saúde, haja visto as pessoas estarem sofrendo. E, nesse sentido, os idosos são os que mais sofrem, porque eles são preteridos, sim, na fila de internação. As pessoas com câncer são também preteridos na internação local e muitas vezes têm que fazer seu tratamento duro, penoso em Guarulhos, em São Paulo. Então, o Fórum Regional Permanente de Saúde objetiva reunir atores da sociedade civil, então membros de conselho de saúde, vereadores, secretários de saúde, empresários do sistema de saúde, médicos, deputados, enfim, fazer dessa uma discussão regional, como é tratada a própria política, que é regional. Os hospitais foram regionalizados, não estão dando contas e nós precisamos fazer essa mobilização. Então, felicito a iniciativa do Padre Afonso, está, se não me engano, na 4ª ou 5ª reunião, e a próxima reunião vai acontecer ali em Ubatuba, a partir das 9h30, nessa sexta-feira, agora, dia 18, e vai estar presente nessa reunião o secretário adjunto de saúde, que é o Dr. Polara, né? O secretário titular é o Davi Wipp, né? E o adjunto é o Dr. Polara, que manda também. Então, uma oportunidade muito rica de estar frente a frente com aquele que pode aí transformar ou melhorar a realidade do sistema de saúde, que é regional e de competência do Estado. Parabéns pela atitude. Esse fórum, em outras palavras, Clebion, é uma mobilização social. Eu lembro, já encerrando, Padre Afonso me dizia que muitos poderosos recorrem a ele quando tem problemas de saúde com seus familiares. Ele fala, mas não adianta você vir a mim só no momento que você tem problemas, você tem que somar comigo para a gente mudar a realidade. Né? Muitos líderes religiosos, inclusive, recorrem a ele enquanto deputado para tentar solucionar problemas que a gente tem diariamente aí, com falta de vaga, com distanciamento de atendimento, ou falta de cirurgia, ou falta de atendimento. E ele retruca esses líderes, esses poderosos, falando, mas você tem que estar comigo, porque eu não dou conta de fazer sozinho. Parabéns, padre, e estarei aí sexta-feira com certeza no fórum. E 2 temas aqui, mais um rapidinho que eu quero tratar, é sobre o PEV. Se você não sabe o que é PEV, é o Posto de Entrega Voluntária. Eu há muito tempo separo os meus resíduos, separo o meu lixo. Eu não jogo no mesmo saco o lixo orgânico, a casca de banana, resto de comida ou coisas orgânicas no mesmo saco da latinha de alumínio, do papelão, do papel, do vidro. Eu separo. E como não tem coleta seletiva ainda em Taubaté, você tem que dar um jeito de levar isso para algum lugar, mas estamos trabalhando e é contrato da PPP que implantar essa coleta seletiva. Eu já fiz um requerimento à prefeitura para que a coleta seletiva aconteça antes da data do contrato, que é de 5 anos. Acho que é muito tempo. Podemos jogar para 2 anos isso, mas enfim, já está correndo esse prazo. E como eu separo o meu lixo, não adianta separar e jogar no caminhão que leva tudo para o aterro de Tremembé. Eu já falei disso na semana passada. O aterro caro de Tremembé, que já tem denúncia que está vazando contaminação para o lençol freático. Eu vou aprofundar cada vez mais nessa pauta, porque água é vida. Mas hoje, como eu faço sempre, fui levar meus resíduos recicláveis para o posto de entrega voluntária. Taubaté tem 13 postos de entrega voluntária, para você levar aí seu sofá velho, seu pneu, seu reciclável e tal. E lá cheguei, o funcionário me disse, pode pôr na caçamba 1. Eu estava cheio de caixa de papelão lá, sabe, Luciano? Vários vidros e latinhas. E eu fui ver a caçamba 1, estava cheio de galho de árvore. Eu falei assim, mas aqui não é para eu pôr papelão e vidro, enfim. Ele falou, não, põe tudo aí que vai tudo para o mesmo lugar. Eu falei, não, meu senhor, mas para mim você vai falar isso? Não dá, né? E liguei de pronto para o secretário, que está de férias, me atendeu quem está no lugar dele lá. Eu falei, olha, seu funcionário está falando aqui para eu colocar o meu reciclável, que eu estou separando, estou pegando meu carro, estou trazendo aqui, né? Aliás, isso é uma atitude que Estados Unidos, Japão já fazem há muitos anos, há 40 anos no Japão, por exemplo, tem coleta seletiva. E
ele está mandando jogar junto com o lixo orgânico. Ele falou, não é essa a instrução. Então eu faço uma provocação aqui. Se você usa o PEV, se você separa o seu lixo, leva para esses postos de entrega voluntária, se recuse a entrar na onda do funcionário que, mal informado ou mal formado ou desleixado, te indica a jogar o reciclável dentro da caçamba do lixo orgânico, da caçamba do lixo verde lá, das podas de árvore, porque ali não é o local e é errado, porque as cooperativas de catadores recebem os materiais recicláveis e as cooperativas de catadores é de existência obrigatória de acordo com a lei que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Taubaté tem que ter cooperativa de catadores. Então fica aqui o meu protesto, vou acompanhar de perto isso e nos próximos dias vou rodar em todos os PEVs da cidade com uma caixinha que seja para ver onde que eles vão mandar eu jogar esses materiais recicláveis, que lixo não se joga fora, lixo se joga dentro, lixo é dinheiro. E demorou para Taubaté fazer dinheiro com os resíduos, com os recicláveis da nossa cidade. Obrigado, presidente. Uma boa tarde e boa noite a todos. Obrigado, vereador João Vidal. Parabéns pela explanação. Vereador João Vidal, até é importante a gente fazer o seguinte, a gente leva essa caixinha que Vossa Excelência está levando para o PEV, a gente coloca um rastreadorzinho dela, e a gente vê o destino final. Boa, uma boa ideia. É simples, tem rastreadorzinho aí que custa R$100, a gente faz um estudo. Só para a gente verificar. Verdade. Porque eu acho que Vossa Excelência toca num assunto que foi feita essa parceria público-privada. E na parceria público-privada prevê a questão das cooperativas, das usinas. Então, eu acho que Vossa Excelência toca num assunto no século XXI aí que o município de Taubaté demorou há muito tempo de fazer com que o lixo vire riqueza na cidade de Taubaté e não o prejuízo que nós temos nesse transbordo, nessa questão de eliminar essa matéria rica. Porque hoje o lixo é uma matéria-prima rica que é dispensado aqui na nossa cidade vizinha, que é Tremembé. E a gente paga uma fortuna para dispensar esse lixo. Então, 300 toneladas parabéns de a Vossa jogados Excelência, lá, pagos para ser despejado. puder fazer parte dessa caminhada com Vossa Excelência, me coloca à disposição para que a gente possa caminhar juntos isso aí. Valeu, vereador, pela sua parte aí, é isso mesmo. Quase tudo do lixo se aproveita. Exatamente. Quase tudo. E a gente tem que aproveitar, gerar emprego, renda na nossa cidade. Demorou. Valeu. Parabéns, vereador João Vidal. Nada mais tratar, quero agradecer a presença do vereador João Vidal, o vereador Alexandre Vilela, que estão até agora, nosso amigo Clebion, que está aqui no plenário até essas horas. Declaro encerrado esta sessão. Tenham todos uma boa noite, com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser. Só lembrando que hoje encerra meu período aqui na presidência. Acabei de receber a ligação do nosso juiz eleitoral, Dr. Paulo Roberto, que nos informou que nos próximos minutos, nas próximas horas, o prefeito Ortiz Júnior é reconduzido ao cargo de prefeito novamente junto ao seu vice Edson, e o vereador, hoje prefeito do município de Taubaté, vereador Paulo Miranda, volta a ocupar a presidência da Câmara Municipal. Então, quero desejar tanto ao prefeito Ortiz Júnior, como o nosso querido amigo e companheiro de Câmara Municipal, vereador Paulo Miranda, que possam voltar aos seus cargos de origem e concluir os seus trabalhos da melhor forma possível, conduzindo essa cidade da melhor forma possível, e o vereador Paulo Miranda voltar à presidência e terminar o seu mandato com excelência, como estava conduzindo até o momento que ocupou a Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, desejo a todos sucesso e declaro mais uma vez essa sessão encerrada. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima sessão.